Rodrigo Rara, 30 mil, Partido Novo. ACM Neto é um bom prefeito? Sim, não, por quê? Vamos lá. Existe uma gestão ACM Neto antes de 2020, antes da pandemia de 2020, e outra gestão após a pandemia de 2020. Todos nós que votamos no prefeito de 2012, 2016, eu imagino que seja a grande maioria, inclusive você, Aurélio. Enfim, né? Diante da catástrofe que foi o governo João Henrique, diante dos bons números que foram apresentados na primeira gestão, acreditamos que se tratava de um projeto diferente e que, obviamente, respeitaria aí o empreendedor, o gerador de riquezas, o pagador de impostos, a pessoa que efetivamente movimenta a economia e que é a base, né, Aurélio? É a base de todo o eleitorado que sustentou o prefeito de Salvador, inclusive quando ele estava na oposição. Essas são as pessoas. São os pequenos empreendedores, os empreendedores médios, as pessoas de direita. E penso eu que após o advento da pandemia, o que aconteceu foi, na verdade, um profundo desrespeito com toda essa base de pagadores de impostos, com toda essa base de geradores de riqueza, com toda essa base de eleitores. E eu, como eleitor dele, eleitor e militante nas duas eleições dele, digo para você que foi uma decepção. Uma decepção ver ele fechando delicatessen, uma decepção ver ele fechando açougue, uma decepção ver ele permitindo o setor de eventos funcionar, o setor de eventos ficar parado, enquanto os paredões dentro das comunidades aconteciam à vontade, entendeu? Então, é uma decepção ver que, na verdade, todo esse esforço para ter o setor produtivo, para ter nós, profissionais liberais, bem representados na política, na verdade, a partir de 2020, no momento que as coisas apertam, entendeu? Se busca aí outras formas, se busca aí, na verdade, favorecer o lobby, se busca aí favorecer as pessoas que possuem melhor relação com a prefeitura, que busca aí favorecer efetivamente quem não é o foco que deveria ser a cidade, né? O foco, né? Que é a pessoa que empreende, que gera riqueza. O foco, que é a pessoa que efetivamente ajuda a gente a atenuar essa realidade baiana, tipicamente soteropolitana, há quase 15 anos de ser a campeã nacional do desemprego. Então, enfim, acho que eu consegui sintetizar rapidamente. A Câmara de Vereadores tem orçamento anual batendo em 200 milhões. Pretende, como vereador, fazer algo para reduzir esse valor? Sem dúvida, reduzir o número de assessores, cortar a verba de gabinete, fazer com que esses penduricalhos absurdos, que seriam absurdos em qualquer parte do mundo, que na Bahia, uma cidade tão pobre como Salvador, se tornam absolutamente vexatórios, como auxílio gasolina, cartão postal, motorista. Por que você paga Uber, Aurélio? Porque as pessoas que estão nos ouvindo aqui pagam Uber, pagam seu próprio carro, fazem seu consórcio, e o vereador ele precisa ficar sustentado aí por nós para cima e para baixo, para ir para restaurante, para ir para a comunidade visitar eleitores, que é um trabalho que não é um trabalho do vereador, o trabalho do vereador é legislar, fiscalizar, entendeu? Então, penso eu que tem muito espaço para a gente fazer muita coisa, reduzir bastante recurso. Não digo um valor, mas imagino que seja mais de 1 milhão, mas não digo um valor por uma questão simples. Se trata, Aurélio, de uma das câmaras mais pouco transparentes do Brasil. Então, a gente talvez aí esteja falando de muito mais penduricários, muito mais assessores do que estamos tratando aqui nessa conversa. Direita ou esquerda? Por quê? Direita, obviamente. O campo liberal ele se situa no campo da direita. Muita gente quer abandonar esse nome, mas eu sou daqueles que resistem e dizem, olha, nós precisamos segurar o campo, né? Porque não é somente uma questão aqui e acolá, né? Se trata aí, na verdade, de uma guerra de narrativas. As pessoas sabem o que é direita, não sabem tanto o que é ser liberal, portanto, precisamos defender o campo aí de uma direita democrática, de uma direita liberal, de uma direita que pensa no Brasil e observa o Brasil sobre as lentes do liberalismo. Qual o mais grave problema do município de Salvador? O que fará para resolvê-lo? De longe o desemprego. Nós somos a capital brasileira do desemprego, historicamente, e agora estamos ostentando um título ainda mais negativo, que é a capital da desocupação. Desocupado não é um termo adjetivo, viu, Aurélio? É um termo do IBGE que significa as pessoas que não possuem nem emprego formal, nem emprego informal, nenhuma função informal. E a cidade é uma cidade, portanto, muito carente de geração de riquezas.
Nós temos aí o auxílio emergencial encerrando em dezembro. Como é que vai acontecer? Depois do churrasco de Ano Novo, depois do Natal, como é que as pessoas vão lidar, né? Em janeiro, em fevereiro? Obviamente, precisa de um ambiente regulatório que favoreça a abertura de novas empresas. Portanto, permitindo aí alvará automático para empresas de construção civil que possuem aí um relatório, né, da iniciativa privada, um relatório do engenheiro, que obviamente vai colocar seu CREA, vai colocar aí sua dignidade profissional a serviço daquela obra. Então, portanto, ele vai poder ter o mesmo nível, né, de fé de um funcionário aí da SEDUC, onde milhares e milhares de pequenas construções, pequenas reformas estão paradas há anos, entendeu? Com a média aí de licença de construir sendo exarada de 2 em 2 anos. Por outro lado, permitir isenção de alvará, para atividades de baixo risco, como cabeleireiro, como dono do armazém, dono do mercadinho. Isso não gera nenhum tipo de risco ambiental. Por que será que existe tanta restrição a eles poderem produzir? Imagine que uma baiana de acarajé, antes de vender uma abará, ela precisa pagar lá alguma comissão para um funcionário da prefeitura, entendeu? Para liberar um DAN, né? Uma licença para que ela possa fazer efetivamente sua atividade. Isso não existe. Entendeu? Portanto, acho que existem várias medidas que, na verdade, encabeçam aí o meu projeto de trazer a Lei de Liberdade Econômica, Lei de Liberdade Econômica aprovada pelo governo federal no passado, para a nossa cidade. Eu acho que aí tem uma série de outras iniciativas, viu, Aurélio? Função educativa da fiscalização, tem muitas coisas aí que podem ser pensadas aí nesse sentido. Por que o eleitor soteropolitano deve votar em você? Deve votar em mim porque eu sou um cara jovem, tenho 27 anos, sou preparado. Durante anos me preparei, tanto em escolas de formação política como o Renova BR, quanto também na minha vida profissional. Não caí de paraquedas, há muitos anos milito no campo liberal, defendo ideias liberais, disputei contra a esquerda em diversas situações, venci algumas, perdi outras. Então, na verdade, ajudei aqui, fui a primeira pessoa a defender a utilização do Uber em Salvador, a participar de audiências públicas a respeito. E é por isso que eu acho que a gente precisa votar em alguém que seja preparado, que tenha algum nível de experiência, que saiba enfrentar as velhas raposas da política que nós vamos enfrentar nos próximos anos. 4 anos de mandato é tempo suficiente para a gente incomodar e gerar um movimento de disrupção na política baiana, e eu estou preparado para isso. Eu sou um cara preparado, sou jovem, tenho 27 anos, tenho energia, tenho vontade de fazer diferente, conheço os meandros do poder, já passei por lá, né, Aurélio? E reconheço e sei exatamente como combater esses gargalos, inclusive éticos, combater as várias formas que a velha política possui para roubar dos nossos bolsos, né? Boca de urna, compra de voto, utilização aí da máquina pública para o empreguismo, para o clientelismo, para construir ali, fazer ali reformas temporárias nas ruas da cidade para conseguir cooptar eleitores para vencer eleições aí de 4 em 4 anos e depois mandar um beijo, ficar distante novamente das pautas das comunidades, das pessoas, dos empreendedores, dos comerciantes. Então, acho que eu sei o caminho disso aí e vou saber combater bem essa velha política que é tão forte na nossa cidade. Obrigado, Rodrigo Hara.